É um prazer estar junto com você e hoje nós vamos falar um pouco sobre sonhar com a vida amorosa, com a vida sentimental, sonhos que se tem em relação a casamento, em relação ao projeto de Deus, até da pessoa que é solteira, mas que tem um sonho de casar, tem um sonho de ser feliz, de conhecer uma pessoa, tem sonhos que são revelações de Deus relacionados a essa parte, a vida sentimental. Há pessoas que dizem assim: Deus deve estar muito ocupado e não se importa com a vida sentimental das pessoas. Então, ele faz com que elas decidam por si só com quem devem casar, como devem conduzir as suas vidas. Mas isso não é verdade. Deus se importa, sim, com a direção que você vai tomar. Pastor, e aquela questão de que existe uma alma gêmea? Bem, eu não acredito nisso. O que eu acredito é que existe um propósito de Deus na vida de uma pessoa. E esse propósito, ele pode ser acompanhado de obediência ou de rebeldia em relação àquilo que Deus tem para uma pessoa. Muitas vezes já conheci muitas pessoas assim, que Deus tem um projeto para elas e elas ignoram o projeto de Deus para ter o seu próprio projeto. Quando na verdade o que vai dar certo, o que vai fazer você feliz é seguir os planos do Altíssimo, os planos de Deus para a tua vida. Eu quero consagrar esse vídeo aqui com um texto. Salmos capítulo 40, no verso 1 diz: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que palavra maravilhosa. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. O que é sonhar com a vida sentimental ou a vida amorosa? Sonhos que representam isso. Por exemplo, você sonhar que está grávida, mesmo você não estando grávida, pode representar, sim, um projeto que Deus tem para você, que está muito próximo e que pode estar relacionado à sua vida sentimental, sim. Existem pessoas que sonham que estão andando com uma pessoa. Elas não conseguem identificar quem é essa pessoa, mas elas sentem dentro delas que aquela pessoa que está andando com ela ali, na verdade, é o seu par. É a mulher que Deus tem para ele, ou é o esposo que Deus tem para ela. Pastor, e sonhar em relação a um ex-marido? Eu casei de novo e sonho constantemente com meu ex-marido, sonho com ex-namorado. O que significa isso? Será que Deus quer que eu volte àquela relação? É claro que não. Sonhar com um ex-marido ou sonhar com um ex-namorado não representa algo bom. Ao contrário, representa que existe uma ligação que ainda não foi cortada, não foi quebrada entre vocês e que precisa, ou seja, é necessário que seja quebrado completamente. Uma outra coisa que você tem que entender em relação a relacionamento, que muitas vezes Deus dá sonhos de alerta quando existe inveja contra seu relacionamento. As pessoas pensam que sonhar com traição representa que o outro cônjuge está traindo. Em alguns casos, sim, tá bom? Em alguns casos, sim. Mas na maioria dos casos não representa isso. Na maioria dos casos representa inveja contra o seu relacionamento. Então, sempre que você sonhar que o seu marido está lhe traindo ou a sua esposa está lhe traindo, representa que existe muita inveja contra o seu relacionamento e o inimigo está tentando semear confusões, está tentando semear intrigas entre vocês para que haja brigas, para que haja separação, para que haja intrigas. Então, tem coisas que nós precisamos ter o discernimento espiritual para podermos combater. Uma outra coisa também relacionada à vida sentimental, e as pessoas sonham muito com isso, é quando se sonha tendo relações sexuais.
Existe aí dois grandes problemas quando a pessoa sonha com isso. Se é com seu cônjuge, isso não é um problema. Acredito que isso faz parte da mente humana, enfim, isso não é um problema. Até da ligação que você tem com a sua esposa, a ligação que você tem com o seu marido, as pessoas não entendem uma coisa, que as ligações de marido e mulher são coisas espirituais, tá bom? São coisas espirituais. Agora, quando você sonha que está tendo relação com uma outra pessoa que não é seu esposo, que não é a sua esposa, isso pode representar duas coisas. Primeira coisa, pode representar que existe um espírito de prostituição que está atacando o casal, tá bom? E quando eu digo espírito de prostituição, é para fazer com que você traia ou ele traia você. Então, quando se sonha tendo relação sexual com outra pessoa, isso é a primeira coisa que pode estar acontecendo. Uma outra questão também, tem pessoas que, mesmo solteiras, elas sonham muito tendo relações, inclusive quando elas acordam de manhã, e isso não foi nenhuma nem duas pessoas que já me falaram sobre isso, elas acordam, em alguns casos, machucadas, a mulher ali dentro, o homem também muito cansado, até com marcas nas costas. Eu já recebi mensagens assim. E o que que isso significa? Olha, significa que tem uma obra de feitiçaria feita contra você. E um detalhe bem importante: quando se sonha constantemente, como se tivesse realmente tido uma relação durante a noite, isso pode ser um ataque de bruxaria contra você. Em alguns casos, quando existe uma legalidade espiritual, preste bem atenção. Em alguns casos, não digo que em todos, mas em alguns casos, quando existe uma legalidade espiritual, o espírito, vamos dizer assim, na bruxaria, algo entra no quarto da pessoa por uma legalidade e tem relações com aquela pessoa durante a noite. Para isso acontecer, e isso acontece em casos de feitiçaria e de bruxaria, para isso acontecer, tem que haver uma legalidade muito forte para que o mal tenha aquela liberdade, porque tem uma coisa: o diabo não pode entrar aonde não existe legalidade. Ele só entra onde existe uma legalidade espiritual. Então tenha cuidado em relação a isso, tá bom? Eu dei aqui algumas coisas para você sobre isso. Pastor, e como é que eu faço para proteger o meu quarto? A primeira coisa é tapar as brechas. E quando eu digo tapar as brechas, se há alguma coisa na tua vida que está te afastando de Deus, corta. Te acerta com Deus, cobre a tua vida da presença de Deus, para que o mal não tenha legalidade de entrar na tua vida e de agir. Agora tem uma coisa: se isso está acontecendo com você, isso é algo muito ruim. Pastor, eu sonhei, olha só, eu já estou separado, meu marido está com outra pessoa, mas eu estou sozinha. E eu tenho sonhado direto com a pessoa que ele está juntado. O que isso significa? Olha, quando você está tendo sonhos constantes com uma pessoa que fez mal para você, Deus quer que você entre em oração, para que aquela ceguez caia por terra e aquele encantamento que inclusive está agindo na vida do teu marido seja quebrado completamente. Então, receba essa instrução do Espírito em nome de Jesus Cristo, tá bom?